Graça e paz, meus irmãos. Amém. É uma alegria nessa noite rever vocês. E eu quero compartilhar a palavra com vocês. Mas antes, um momentinho de oração. Vamos orar? Amém. Senhor, escuta a oração do teu povo neste lugar. Senhor, estenda, Senhor, a tua mão sobre cada pessoa que ora comigo. Onde houver dor, que essa dor desapareça. Dor na alma, dor no corpo. Onde houver angústia, que essa angústia desapareça. Onde houver, Deus, tristeza, que essa tristeza desapareça. Eu oro para que o teu poder venha e manifeste a tua glória neste lugar, de modo que haja libertação e curas. Que haja vida, a tua vida, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com a tua palavra, bradar em nosso coração a tua voz, porque a tua voz é como o som de muitas águas, e dá-nos o privilégio de percebermos e recebermos a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler hoje, no livro do Gênesis, capítulo 5. Abra, por favor, a sua Bíblia. Gênesis 5, e vamos ler o versículo 22. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Andou Enoque com Deus, e depois gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Como nós estamos vivendo? Eu queria começar esse momento com vocês aqui com essa pergunta: como está a sua vida diante do Senhor? Enoque viveu 365 anos. Foi uma vida bem vivida. Hoje se fala muito do legado. Pois é, esse moço deixou um legado para mim, para todos nós, e tem influenciado a vida nossa e de milhões de cristãos no nosso tempo e no tempo antigo. Porque Enoque, ele fala de um homem que viveu para Deus. E por que Enoque consegue influenciar a minha vida? A vida de milhões de cristãos? Porque ele tinha um padrão. O seu padrão era fazer a vontade de Deus. Amém. E quando alguém decide fazer a vontade de Deus, ele precisa olhar pessoas como Enoque. Porque quando nós observamos as circunstâncias pelas quais Enoque viveu, ou nas quais ele viveu, se nós observarmos que Enoque teve uma vida semelhante à nossa, um contexto de vida que também tinha as suas implicações negativas, nós podemos perceber que é possível um homem andar com Deus. E tem uma coisa sobre Enoque que me chama a atenção, é o que está escrito em Gênesis 5, 22. Eu vou ler com vocês. Lemos assim em Gênesis 5, 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Ou seja, ele teve família. E sobre essa pauta dele ter uma família, nós podemos conjecturar muitas coisas sobre Enoque. A primeira dela é que Enoque não viveu isolado. Enoque teve relacionamentos de trabalho, relacionamentos de convivência, relacionamento de negócios. Ele teve relacionamentos de amizades. E se ele teve família, o texto diz que ele teve.
ele teve que lidar com aquela criança peralta na sua casa, ele teve que lidar com a adolescência dos seus filhos, que muitas vezes, semelhante às nossas, também teve conflitos. Provavelmente ele lidou com um vizinho difícil, mas a Bíblia diz que ainda assim Enoque andou com Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Porque isso nos fortalece sobre a convicção de que é possível andar com Deus no meio de toda uma ação ocorrendo. É o que nós encontramos aqui. Também encontramos, sobre o contexto da vida de Enoque, o que está escrito em Gênesis 3. Os nossos pais, Adão e Eva, virando as costas para o Senhor. A Bíblia garante que Enoque era o sétimo depois de Adão. Ou seja, Adão estava vivo quando Enoque estava aqui na terra. No capítulo 4, encontramos algumas estrelas daquela época, porque eles foram pais de muito do que nós temos hoje. No capítulo 4, versículo 20 ao 22, eu não vou ler o texto, mas eu vou falar do principal aqui, do que eu quero chamar a sua atenção. Nós encontramos o primeiro fazendeiro da história. O seu nome era Jabal. Encontramos o primeiro músico da história. O seu nome era Jubal. Encontramos o pai daqueles que trabalham metal. Foi um ferreiro. O primeiro homem que conseguiu pegar os metais, tornar eles líquidos e dar formas aos metais. O seu nome era Tubal-Caim. Então, no contexto onde ele tinha uma história de pessoas que do privilégio de ter o Éden, aborrecem a Deus, são rebeldes a Deus, de um contexto onde ele tinha pessoas que tinham uma estrela muito grande, eram de referência, de renome, e ao mesmo tempo, se observarmos a história do dilúvio, está 6 séculos depois desse acontecimento. Então podemos concluir que aquela geração já vivia a apostasia, que não é apenas deixar de servir ao Senhor por um momento, de deixar de estar no caminho do Senhor por um momento, mas é de virar-se contra Deus, de se rebeliar totalmente contra Deus. Isso é apostasia. Então ele tinha esse ambiente todo. O que a Bíblia fala sobre os dons? Ele, Enoque, a Bíblia não dá destaque de que ele tinha dons. Mas com tudo que era contrário à perspectiva, ele tinha um foco. A realidade, ele tinha um foco. Ao ambiente que ele estava, ele tinha um foco. E o foco dele era Deus. Ele respirava Deus, ele pensava em Deus. Ele dormia com Deus, ele acordava com Deus. Ele trabalhava com Deus, ele agia com Deus. Ele se relacionava com Deus. Deus estava com ele e ele estava com Deus em toda a situação da vida. Amém. Glória a Deus. Por isso Enoque andou com Deus. Eu entendo, irmãos, que o homem andar com Deus não significa ele viver o tempo todo em oração, o tempo todo cantando. Ele pode ir e vir. Ele pode ter uma vida normal, mas ele precisa ter prioridade no relacionamento com o Senhor. Encontramos ainda, percebendo que ele era uma pessoa como eu e você, porque alguém pode pensar assim, vem cá, os homens viviam naquele tempo até quase 1000 anos, o filho de Enoque viveu quase 1000 anos, Metusalém viveu quase 1000 anos. Os anos naquela época eram como hoje eram, mas eles viviam mais. Depois do dilúvio, houve uma interrupção dessa condição que o homem tinha de viver séculos. A vida do homem foi encurtada, foi diminuída, porque o pecado, ele foi um mal que trouxe muitos males para a vida da humanidade.
inclusive o tempo de vida aqui na terra. Mas Enoque teve problemas, já que ele era como eu e você. Quais seriam as probabilidades dos problemas dele? Fracassos. Quem diz que andar com Deus não significa que você terá em algum momento algum tipo de fracasso? Quem diz que andar com Deus é viver imune a algum tipo de problema? Quem diz que andar com Deus é viver uma vida blindada sem nenhum tipo de problema? Então, se ele teve fracasso, e ele teve, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: ninguém passa por essa vida sem passar por algum tipo de humilhação, de rejeição. A vida, ela produz, por conta da presença do pecado, circunstâncias que envolvem qualquer pessoa. Não há quem não passe por essa vida que não, em algum momento, não tenha percebido algum tipo de fracasso na sua vida. Uma outra coisa que podemos deduzir sobre problemas na vida de Enoque são as tentações. Ou vocês acham que Enoque em algum momento não foi tentado a fazer a sua vontade e deixar de fazer a vontade de Deus em obedecer ou desobedecer? Claro que ele foi tentado, mas ele resistiu. E ele quis obedecer. E por isso a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Sobre problemas, nós podemos perceber como realidade de uma vida como é a nossa, que Enoque teve um momento de desânimo. Enoque não tinha um microfone com impedância na hora do seu culto. Enoque não tinha uma caixa amplificada. Enoque não tinha uma mesa digital. Enoque não tinha um público para ele pregar a palavra. Mas sabe como eu imagino Enoque? Isso é uma imaginação. Enoque, na hora do culto dele, ele ia para debaixo de uma árvore. Eu fico imaginando assim. E ele talvez cantasse aquela música que nós talvez cantamos hoje, quem sabe? E talvez ele cantava assim: sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. E sabe, o céu descia naquele lugar. Porque Deus busca o adorador, porque adorador não será apenas aqui, adorador vai estar na eternidade. Amém? Amém. Oh, glória! Enoque era um adorador. Ele nunca deixou de prestar o seu culto porque os outros não iam adorar com ele. Ele nunca deixou de falar com Deus porque os outros não falavam com Deus. Ele nunca deixou de ter momentos com Deus porque, quem sabe, o seu vizinho, o seu amigo, a sua convivência, o seu patrão, ou qualquer outra pessoa que estava no convívio dele, deixou de fazê-lo. Enoque olhou para o céu e ele adorou o seu Deus. Adore a Deus, igreja do Senhor. Amém. Pare de olhar o que as pessoas estão fazendo, faça o que a Bíblia manda. Por isso que quando eu falo de Enoque, irmãos, o meu coração se enche da convicção de que pode chover chuva de canivete. Se eu quiser adorar o Senhor, ninguém vai pedir a minha adoração. Aleluia. Ninguém! Ninguém vai impedir um crente de adorar o seu Deus. Pode pode falar mal da sua fé, pode perseguir você, pode torturar o seu psicológico, mas ninguém tira de um crente que tem o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito da adoração. Enoque era um adorador. Ele adorou o Senhor. Sabe o que eu vejo mais? A Bíblia fala sobre uma mensagem que Enoque pregou. O apóstolo Judas aqui não é
o Judas Iscariotes, mas um irmão de Jesus, ele nos deixou um roteiro do sermão de Enoque. Então lemos em Judas, no versículo 14 e versículo 15, do seguinte modo: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Nesse extrato de sermão, há duas coisas importantes. Primeiro é que Enoque teve uma visão. Ele viu o Senhor vindo, a vinda de Jesus, ele viu. Eu penso que ele nem entendeu o que estava acontecendo ao certo, mas ele viu. O Senhor veio, e ele veio para exercer juízo. A segunda coisa que me chama a atenção é que por 4 vezes, nesse pequeno esboço, nós temos a palavra ímpio. O que é ímpio? É o que não crê. Ímpio é aquele que não crê. Irmãos, estamos vivendo um tempo de impiedade. Por que tantos divórcios? O divórcio, na verdade, acontece primeiro com Deus. O que acontece aqui é apenas a consequência do que aconteceu como causa. O divórcio que está acontecendo é apenas o efeito da relação que o homem tem com Deus. Filhos que têm insultado seus próprios pais, os seus progenitores. Irmãos, eu nunca chamei meu pai de você. Eu chamo meu pai de Senhor. Hoje, então, o modismo é você para cá, você para lá. Alguns nem chamam o pai pelo nome, de pai chama pelo nome. É um absurdo o que está acontecendo. Quantos que se dizem cristãos e que não respeitam os seus próprios pastores? Vão de encontro ao pastor, como se o pastor não fosse alguém que está preocupado em guardar as almas daqueles que estão sobre a sua mentoria, para apresentar ao Senhor. Gente que tem um coração rebelde. Quantas pessoas estão vivendo uma fé sem prática? Daquele irmão que vai à igreja, é dizimista, é ofertante, cuida do carro que tem na igreja é certinho, mas dentro de casa é truculento com a mulher, é truculento com os filhos. Existem mulheres que são também truculentas com os maridos, muitas vezes, por causa do poder econômico. Existem homens que agem assim por causa do poder econômico que tem sobre a mulher, mas hoje existem mulheres que têm mais poder econômico do que o homem e usam de truculência no uso da sua condição econômica em relação ao marido, em relação à mulher. E a gente pergunta assim, por que Deus se cala com algumas pessoas? Porque Deus ficou em silêncio. Porque quando Deus falou com esse homem chamado Enoque, é porque Enoque, ele vivia toda uma realidade de vida com o Senhor e diante do Senhor. Então, quando Deus falou com Enoque, mostra que Deus fala. E por que Deus tem feito silêncio com algumas pessoas? Por que Deus não fala com algumas pessoas? Não fala por causa da vida, porque as orações não são ouvidas por Deus. E quando eu falo de Deus não ouvir a oração, eu não quero dizer que Deus não ouça,
Porque Deus ouve todas as coisas. Deus não responde a oração daquele que não vive a praticidade da palavra dele. Deus não escuta. Lá em Isaías 59, garante que o que impede Deus de ouvir a oração são os pecados. Os pecados impedem Deus de ouvir a oração. Mas os ouvidos de Deus nunca ficaram agravados. O problema é o homem. O problema é como o homem se relaciona com o seu Criador. Outra coisa importante foi que Enoque viveu muito pouco aqui na terra, comparado ao seu tempo. Como viviam os homens no seu tempo? Era como se ele fosse um homem de 30 anos de idade. Porque os homens viviam 900 e tantos anos. Só que Enoque não morreu. Ele foi arrebatado. Você quer saber como é que é arrebatado? Leia a história de Enoque. Deus o tomou para si. A igreja está representada em Enoque. Porque assim como Enoque foi arrebatado, nós também, os crentes, seremos arrebatados. Amém? Amém. Jesus virá nas nuvens com poder e glória e tirará dessa terra o seu povo. Essa é a nossa grande esperança, essa é a nossa grande expectativa. Tem uma coisa que está acontecendo que está incomodando o meu coração. Trata-se de um modo de pensar errado sobre a fé. Existe uma expressão que estou usando, que é a expressão que diz que basta a convicção do coração. O que eu faço, as minhas ações, as minhas atitudes, o meu testemunho, não interfere na relação minha com Deus. Isso é um engano de Satanás. E aí eles se baseiam naquela frase, que é bíblica, mas ela tem que ser contextualizada. O amor de Deus é incondicional. Então ele diz assim: eu tenho convicção do Deus que eu creio, e não importa o que eu faça, Deus será o meu Deus. Deixa eu te informar uma coisa: não é a Bíblia que tem que se adequar a você, é você que tem que se adequar à Bíblia. É você que tem que se atualizar à Bíblia, e não o contrário. Viver o Evangelho, irmãos, é uma experiência. Porque quem não tem experiência com Deus, não irá longe. Eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi de um amigo. Ele disse o seguinte, que um cachorro teria farejado uma lebre, percebeu ela passando, e ele começou a correr atrás da lebre. E o cachorro correndo atrás da lebre, a lebre tomando direção para fugir do cachorro. No caminho, outros cachorros viram o cachorro correndo e começaram a correr junto, mas sem saber o que estava acontecendo. E eles começaram a correr, e aí passou o primeiro minuto, o segundo minuto, o terceiro minuto, e alguns cachorros foram ficando pelo caminho, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. Depois de uma hora, somente aquele cachorro que farejou a lebre, somente aquele cachorro que viu a lebre, é que continuou correndo atrás da lebre. Sabe, irmãos, o Evangelho é a convicção de uma experiência. A moral dessa história é de que a verdade, ela é absoluta. E por que nós vivemos Bíblia? Por que nós comemos Bíblia? Por que nós temos a Bíblia como referente de fé? Porque nós também temos uma experiência. Deus nos perdoa os pecados. Nós podemos sentir a presença de Deus. O Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Então não importa qual seja a autoridade religiosa que esteja desfazendo de princípios e valores, dogmas da fé. O que vale é o que está escrito na Bíblia. O que foi vivido pelos apóstolos, o que foi vivido pelo próprio Jesus, pelos profetas, pelo próprio Enoque. Isso é o que vale. Então Jesus não rejeita ninguém. Pode vir para cá, para Jesus, o ladrão, o homossexual, qualquer que seja o pecado que você cometa, você pode vir para Jesus.
Porque uma coisa vai acontecer, se Jesus te aceitar, Ele vai, a sua vida vai mudar. Você vai deixar de ser aquilo que é pecado. O que nós não podemos achar é que fé é algo que está desassociado do testemunho. Fé e testemunho andam juntos. E essa é a convicção que prova que a minha convicção, ela tem relacionamento com os princípios bíblicos, com a palavra do Senhor. E essa é a convicção que eu devo ter de que eu ando com Deus e que Deus anda comigo. Porque dizer que Deus anda comigo é muito fácil, mas Deus dizer que anda com você é outra coisa. Nós temos que parar de ouvir essas baboseiras que estão dizendo por aí, porque evangelho, palavra de Deus, é igual para todos em todos os tempos. A Bíblia não envelhece. Como já disseram, o jornal de amanhã ainda vai dizer o que vai acontecer, mas a Bíblia já revelou o que vai acontecer. A Bíblia é o livro mais atualizado do mundo. A Bíblia ensina você até se comportar em um lugar público. A Bíblia é sabedoria, a Bíblia é a palavra de Deus. E ainda que o inferno inteiro se levante para deturpar a palavra, para distorcer a palavra, Deus não permitirá que a sua palavra seja jogada na lata de lixo. E a igreja verdadeira, ela vai se posicionar e dizer que a Bíblia é o livro mais atual que existe e existirá na história da humanidade. Amém. A Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui 3 coisas que eu considero importantes sobre isso que eu estou falando. Eu quero que você guarde bem na sua vida. A primeira coisa, a coisa que eu quero que você guarde no seu coração é: andar com Deus não é clausura, não é isolamento social. Andar com Deus é ter intimidade com Deus no meio de toda uma situação, inclusive de um mundo de iniquidade. Porque Enoque andou com Deus em um mundo de iniquidade. Observe que a Bíblia não diz que foi Deus que andou com Enoque, mas Enoque andou com Deus. A Bíblia está dizendo a responsabilidade que temos de termos atitudes que sejam comportamentais em relação ao princípio bíblico. Essa parte é nossa. E aí Deus confirmará a nossa fé. Isso é andar com o Senhor. A segunda coisa é que não será fácil andar com o Senhor. Nós estamos vivendo um mundo em que será proposto para nós obstáculos, dificuldades, momentos difíceis, mas Deus estará conosco. Amém? Amém. Terceiro ponto, Enoque aponta para a igreja. Jesus vem. Amém? Amém. Jesus vem. Amém? Amém. O nosso Redentor vem. E essa é a nossa fé. E essa é a nossa convicção. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus. Eu sei que muitos de vocês entraram aqui nessa noite precisando dessa palavra. Vocês vieram dizer: Deus, fala comigo. Porque essa palavra está fortalecendo você para dizer a você que Enoque foi como você. Mas o foco de Enoque era Deus. E por isso nada nesse mundo parou Enoque. E Deus se agradou de Enoque. Deus quer ser agradado. Deus tem sentimentos. Deus tem vontade. Deus tem personalidade. Quando você lê a Bíblia, você encontra atributos de Deus. Você encontra projetos de Deus. Você encontra um Deus pessoal. Deus conhece você e eu pelo nome. Deus conhecia Enoque pelo nome. Quando Deus falava com Enoque, Ele falava pelo nome. E Deus é assim com você também. Vamos orar? Deus, estenda a tua mão sobre nossa casa, sobre nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a andar nas asas do Espírito, para que possamos cumprir a tua vontade. Sabemos que vivemos um tempo de muita apostasia, de muita gente que fala no teu nome, mas não te conhece.
É um mundo de filosofias pagãs e mundanas, e querem transformar a tua palavra muitas vezes em algo totalmente da vontade particular. Mas nós cremos no teu poder, nós cremos na tua misericórdia e pedimos que nos guarde dessa maldade espiritual. Nos guarde, Senhor, de toda obra do maligno. Nos abençoe e nos enche do teu poder. Nos enche do teu Espírito. E nos dá forças para fazer a tua vontade. Vem, Senhor, glorifica o teu nome em nossas vidas. Fala conosco, nos dirige na tua presença. Nós cremos no Senhor, tu és o Deus vivo, o Deus de Enoque, o Deus todo-poderoso. Nos dá a tua bênção. Nós oramos e te pedimos, Senhor, se conosco, anda conosco, em nome de Jesus. Amém.